Atos de número 4. Deus de milagres, em seu poder vai ressurgir. Deus de Ele quer. Em seu Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai 12 homens, um de cada tribo, e você vai ordenar a eles, dizendo que do meio do Jordão, ou daqui do meio do Jordão, do lugar de onde parado pousaram os sacerdotes os pés, para que eles tomem 12 pedras. E o texto diz assim: levai-o convosco, depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Até aqui, Deus e Pai, usa-me conforme a tua vontade, nessa curta reflexão, nessa mensagem, Senhor, que na verdade tornar-se-á uma série. Abençoa-nos, Deus. Fale poderosamente através da minha vida. Se o Senhor falar com seus filhos da forma que o Senhor falou comigo, abençoa essa pessoa que está em casa nos assistindo, Senhor. Sê com elas, sê com todos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. No versículo de número 1, se pudéssemos pregar um sermão textual, sermão voltado, pautado no texto,
O texto diz que tendo, pois, todo o povo passado o Jordão. Me ajuda? Todo o povo tendo... Vamos lá, todo o povo tendo... O Senhor vira para Josué. Isso aqui é muito interessante. Por quê, pastor? Porque por mais que tivessem outras pessoas, Deus fala com Josué. Por quê, pastor? Está cheio de porquês. Porque ele era o líder, o sucessor de Moisés. Por isso Deus fala com ele. E o texto diz que Deus fala com Josué e diz para ele o seguinte: tomai do povo 12 homens. Repita comigo, 12 homens. Um de cada tribo, um de cada. E você vai ordenar a eles, no versículo de número 3, dizendo que do meio do Jordão, me ajuda, da onde? Do meio do Jordão, que eles vão precisar ir até os pés do sacerdote, ou seja, daqueles que estão ali conduzindo a arca da aliança, que ficaram no meio do Jordão parado, enquanto todo o povo atravessava o Jordão, e vão precisar pegar uma pedra. Mas observe bem, se fosse uma pedra qualquer, de um tamanho qualquer, o texto, Josué não ia precisar dizer para eles que eles iam precisar colocar sobre os ombros. Então nós vamos observar aqui, ainda dentro dessa pequena introdução, nessa curta meditação, que não era uma pedra qualquer. Até porque essa pedra era a representação, essas pedras eram a representação das 12 tribos. Você lembra que quando Elias, ele restaura o altar do Senhor no Carmelo, e ele vai escolher 12 pedras também, representando o que? As 12 tribos de Israel, porque Elias é o profeta da restauração. Seu sucessor Eliseu, o profeta da consolidação, mas Elias da restauração. Então era extremamente necessário ele pegar 12 pedras para edificar um altar, cada pedra representando da tribo de Israel. Ou seja, a primeira representava Rúben. O que fez Rúben, pastor? Rúben se deita com a concubina do pai na cama do pai, e ele pega lá aquilo que havia sido de uma certa forma prevaricado, aquilo onde o pecado havia sido introduzido, e ele vai restaurar o altar do Senhor. Essa pedra aqui representa Rúben, e assim sucessivamente. Do meio do Jordão eles vão precisar pegar 12 pedras, cada uma pedra. O texto é muito claro, porque o texto vai dizer no versículo 3 que do lugar da onde pousaram os pés dos sacerdotes, ou seja, eles vão precisar pegar as pedras na proximidade da onde os sacerdotes estão parados, ou seja, dali vocês vão escolher pedras. E o texto diz assim: e você vai levar, e vocês vão levar convosco, e vão depositar no alojamento que é a vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, diz o texto, e disse: passai adiante da arca. Desculpa estar repetindo o texto, mas é mais para entrar na sua mente, no seu coração. Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro, me ajuda, só para ficar no teu coração, me ajuda uma. Aí o texto conclui segundo o número das tribos dos filhos de Israel.
E eu tenho algo para liberar para você hoje. Nessa primeira mensagem de hoje, eu preciso que você receba algumas coisas. A primeira coisa que eu observo aqui é que Deus vira para ele e diz assim: você vai escolher 12 homens. Você vai tomar 12 homens, você vai escolher 12 homens. 12 príncipes. Josué, cada príncipe desse vai representar uma tribo. Mas você vai escolher. Deus aqui não escolhe por ele. Deus podia fazer, olha, eu quero fulano, beltrano, ciclano. Eu quero o outro, eu quero o outro, eu quero. Mas Deus não faz isso. Deus o manda escolher. Sabe por quê, amados? Porque Deus te dá o direito de escolher quem precisa fazer parte da tua história. E eu começo aí sim, começo a pregar, talvez te fazendo uma pergunta: quem você tem escolhido para fazer parte da tua história? Eram 12 príncipes. E quando eu falo de príncipe, eu digo os melhores. Os melhores não são aqueles que quantitativos, ou aqueles talvez que de uma forma monetária podem contribuir com a tua história. Os melhores são aqueles que são leais, fiéis, não a ti, mas ao Pai. Deus está virando hoje para você e te trouxe nesse ambiente para dizer que Deus está te dando a opção de escolher pessoas que farão parte da tua história. Posso repetir isso? Para que fique entendível no mundo espiritual e aqui no plano físico. Deus está te dando a oportunidade de escolher pessoas que farão parte da tua história. Ele não vai escolher por você. Você tem o direito de escolher pessoas que farão parte da tua história. Por quê? Para que depois, se der errado, não culpe o Senhor, culpe a escolha que você fez. Então Deus está falando contigo, dizendo: escolha bem as pessoas que andam do teu lado, escolha bem as pessoas que caminham contigo, escolha bem as pessoas que fazem parte do teu ciclo de amizade, escolha bem as pessoas, pois através delas um memorial será erguido. Ou seja, pessoas vão lembrar de você de alguma forma, ou de uma forma boa ou de uma forma ruim, tudo pautado nas pessoas que você vai escolher para caminhar contigo. Você entendeu isso? Diga amém. Se quiser, dê uma salva de palmas ao Senhor. Segunda coisa, terão que ser pessoas que estejam submetidas a uma missão. Então basta saber quem você escolheu, se ela vai se submeter a uma missão. A missão é voltar. A missão é? Mas Deus não se compraz dos que retrocedem, pastor. Você precisa escolher pessoas que estejam do teu lado, que ainda que sejam necessários algumas ordens que estejam além daquilo que você imaginou, além daquilo que elas imaginaram de serem capazes de fazer, ainda que a ordem seja retroceder, sabe, voltar. Elas vão voltar porque elas estão debaixo de uma obediência, de uma palavra que já foi revelada a você. Por isso nós estamos debaixo de uma palavra. Diga amém por isso, amados. Logos é a palavra anunciada, rema é a palavra revelada. Quando a palavra anunciada se com a palavra revelada, Deus faz coisas maravilhosas entre nós. Não te basta a palavra anunciada, o Logos, sem o rema, sem a palavra revelada. Então, em nome de Jesus, quando você recebe uma palavra revelada, o alto te dá uma palavra revelada, os céus se abrem e anunciam para a tua vida uma palavra revelada. Quem está ao teu redor vai ser contagiado com a palavra que foi dada a você.
necessitem voltar, elas voltarão. Primeira coisa, Josué, 12 homens. Tem alguém do teu lado? Diga assim: escolha bem. Segunda coisa, você vai dar para elas uma missão. Qual é a missão? 12 pedras, me ajuda, 12. Terceira coisa, vai ser dado para ela um destino. Me ajuda, eu tenho falado de destino esses dias. Vai ser dado para elas Depois que eles pegarem, eles vão colocar dentro da tenda onde eles vão passar a noite. Eles vão levar para dentro de casa. Então Deus manda escolher 12 homens, dá uma missão e dá um destino. Se eu repetir: 12 homens, uma missão e um destino. Quem anda no natural, irmãos, eu tenho falado sobre isso, tem esperança. Quem anda no sobrenatural tem resposta. Deus está dizendo: eu tenho destinos, eu tenho lugares para a tua vida. Você não entendeu? Eu tenho lugares, eu tenho um destino para você. Não tenha medo. Diga amém se você entendeu. Então olhe para o seu destino, não olhe para a história do teu passado. Deus está dizendo: o que passou, passou. Você quer que Ele desenhe para você? Ele desenha, irmãos. Eu tive um funcionário que o menino né? Porque existe ainda, mas ele era hilário. Eu tinha o costume de todas as manhãs comprar jornal. Eu gosto de ler jornal. E aí alguém ia lá na banca de jornais e trazia, né? Aí traz os jornais que estiverem lá, que eu gosto de ler e tal. Aí ele pegava, só que eu tenho uma mania. Você tem manias, irmãos? Eu tenho uma mania: ninguém pode ler antes de mim. Desculpa, mas eu preciso ler primeiro. Você entendeu? Diga amém. Perdoa o pastor. Então o jornal ficava do meu lado e ele ficava lá, sabe, com aquele rostinho de menino pidão. E aí, depois que eu lia o primeiro jornal, eu botava do lado. Aí ele: posso pegar? Eu dizia: pode. Aí ele pegava. Aí daqui a pouco eu olhava para o lado e dizia: você já acabou? Ele falou: acabei, porque eu só leio as figuras. Aleluia! Se você quiser, eu desenho para você aqui, em nome de Jesus, não te menosprezando, de fato, eu sei da sua capacidade, mas existem coisas que são tão surreais, que tu olha de uma maneira natural, e Deus está dizendo: não é natural. Ele já amanheceu na tua vida, você já chegou em 2022, e eu tenho coisas novas para você. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, eu tenho uma história nova para ti, eu tenho capítulos novos, eu tenho personagens novos. Ei! Aleluia! Repita comigo, para você não precisar constranger quem está ao teu lado. Você vai dizer assim: a partir de hoje eu vou olhar para o meu destino e nunca mais para a história do meu passado. O que você viveu lá atrás não importa. Mas pastor, houve tempo de choro, tempo de dor, tempo de angústia. Agora você está no tempo da alegria, no tempo da felicidade, no tempo... Você entendeu isso? Então Deus está dizendo: é um novo tempo para você. Ei, quantos oram? E quando Deus toca, você fica meio que abestalhado, dizendo: como assim? Ei, como é que pode? Como que fulana mudou? Não tem como. Mas você não estava orando para isso, querido, querida. Deus está fazendo milagre dentro da tua casa. Deus está te dando sinais no meio dos teus filhos, no meio da tua parentela. Ele está te dando sinais.
Sabe quando você diz, eu não vou ao culto hoje não, aí seu filho chega para você, aquele que não gostava de vir aos cultos, chega, diz, mãe, pai, vamos para a igreja hoje, Deus está mostrando que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele é aquele que aquece o coração. Sabe por que Deus não fez o milagre antes? Porque Deus primeiro tinha que aquecer o coração daqueles que estavam à sua volta, para serem obedientes, e ainda que do outro lado do Jordão, voltar lá no meio do Jordão para pegar 12 pedras por obediência. Deus vai colocar pessoas do teu lado obedientes. Diga amém por isso. Você sabe que quando Deus abriu o Mar Vermelho, depois Ele fechou o Mar Vermelho. Ah, pastor, isso é tão óbvio. Quando Deus abriu o Rio Jordão, depois Ele... Vamos lá, gente. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, depois que Ele abre o Mar Vermelho, Ele... Aí Deus vai lá e vai abrir o Jordão. E é interessante, porque como é que o Jordão abre? Abre-se, né? Se divide em duas bandas. Por quê, pastor? Porque os sacerdotes colocam os pés. Quando eles tocam, os pés dos sacerdotes tocam as águas do Jordão, o Jordão se abre. Diga amém, irmãos. Eu quero te dizer que ainda existem pessoas consagradas, ungidas e cheias de unção do teu lado, em nome de Jesus. Tem pessoas que elas pisam a coisa, o mar se abre. Deus está dizendo assim: se abriu, vai junto, não fica não. Ei, se abriu, vem nessa pegada. Vamos viver juntos essa história. 2022 há de ser um ano profético para essa igreja, para a tua vida, para a tua história, para o teu casamento, para o teu relacionamento, para a tua família, nos teus negócios, na tua empresa. Deus vai fazer coisas. Então Deus abre o Mar Vermelho, e depois que Ele abre ele... Por que, pastor? Vamos olhar de uma forma natural? Porque o milagre está no abrir e no fechar. Diga amém por isso. Mas depois que se fecha, pastor, talvez Ele feche para que o curso das coisas continuem andando naturalmente. Não dá essa impressão? Porque depois que se fecha, o curso das águas, a impressão que dá é essa: fechou, e agora a água volta na sua correnteza natural, talvez um pouquinho mais forte no início, porque tinham águas acumuladas lá atrás, e agora essas águas, ou seja, Ele vai normalizar as coisas. Não dá uma impressão que é isso? Não, irmãos, é muito mais isso. Sabe por que Deus precisa fechar o mar na minha vida e na tua? Sabe por que Deus precisa fechar o Jordão, o Rio Jordão, na minha vida e na tua? Para mostrar para vocês, primeiro, que Ele não quer que você retorne da onde você saiu. Diga amém por isso. Então diga assim: existem lugares que eu passei e que eu não voltarei. Entendeu? Por isso o mar fechou. Você pode até olhar para trás. Eu quero ver você atravessar o Rio Jordão agora num volume de água que ele possuía. É isso. Segunda coisa, pastor. Segunda coisa, pois quando o Jordão se abre, algumas pessoas decidem ficar para trás, por medo, receio. E você vai olhar na história que algumas pessoas ficam para trás, vão morar nos desertos. Então por que Ele precisa fechar o Jordão? Para te mostrar que algumas pessoas precisaram ficar, porque não farão parte da sua história daqui por diante. Então Deus está virando para você e olha nos meus olhos,
está dizendo: pare de chorar por aquilo que ficou para trás. Pare, você entendeu, não entendeu? Eu repito, porque Deus falou isso comigo hoje, preparando esses bolsos. Pare de chorar por aquilo que ficou para trás. Ei, o que ficou para trás, não ficou para trás por questão de traição, de deslealdade, entendeu, pastor? Não ficou para trás por uma questão sei lá, não, só ficou para trás porque não pode fazer parte da tua história agora. Deus tem algo novo para a tua vida daqui para frente. Ele olhou e disse assim: esse aqui não pode, essa aqui não pode, esse aqui não pode. E aí ele vai e... Essa é só a primeira parte dessa mensagem. Então, por que ele fecha? Para que você não volte. Por que ele fecha? Para que eu não retorne. Para que eu... Você pode até olhar para trás, querido. No momento do auge do desespero da tua vida, pode até ser que tu olhe para trás, mas Deus está dizendo: tem um mar entre o teu olhar e você chegar do outro lado. Eu coloquei um rio volumoso, profundo e expressivo. Ainda que tu queira, tu não vai conseguir. Você está entendendo? E o segundo motivo é que algumas pessoas não fazem parte, não podem fazer parte. Mas eu caminho, falei que essa é uma curta reflexão, já estou terminando ela agora. No texto nós vamos ler que na parte final do versículo 3, o texto diz assim: tomai 12 pedras e levai-o convosco, e depositai-as no alojamento que haveis de passar esta noite. Vocês vão levar para casa essas 12 pedras. Elas vão servir de memorial. Daqui a pouco eu leio esse texto. Mas vocês vão levar para casa essas 12 pedras. Que pedras são essas, pastor? Primeiro, pedras tirado da profundidade. Porque se tu está pensando que o Jordão naquele momento era um rio de um leito raso, você está totalmente enganado ou enganada. Eu estou falando de um rio onde a travessia foi aonde havia profundidade num tempo de cheia, num tempo de... Então o rio estava completamente volumoso e ainda era profundo. Me ajuda, ele tinha volume de água e era... Deus está dizendo assim: para que sirva de memorial para a tua casa, tem que ser em lugares profundos. Você está entendendo? Diga amém. Deus está dizendo para servir de memorial para os teus filhos. O que eu vou te dar são em lugares profundos. Então quanto mais profundo Deus te levar, maior é a intensidade da revelação que Ele quer te dar. Pega isso no teu espírito. Quanto mais profundo for o lugar, e Deus agora vai dizer: vocês vão na profundidade e vocês vão passar em seco, ou seja, vai estar tudo seco, os pés de vocês vão tocar um solo seco, mas vocês vão no profundo, porque assim Deus faz conosco, nos leva no profundo. Deus está virando hoje para nova unção, para a tua família, e diz assim: eu quero te levar no profundo. Deixa eu falar, para dar continuidade e encerrar essa mensagem, preciso te falar de algo mais. Repita comigo: ninguém ficará para trás. Repita comigo e diga assim: hoje eu vou atravessar o Jordão
por inteiro. Ou seja, quando você atravessa o Jordão por inteiro, significa que atravessa você, atravessa seus filhos, atravessa seus sonhos, atravessam seus projetos, atravessam atravessam junto contigo, nada vai ficar para trás. Você está entendendo? Diga amém. Nada, deixa eu repetir, nada pode ficar para trás. Antes que o Jordão se feche, Deus vai te iluminar para você chamar à existência aquilo que ainda não existe, para dizer: ninguém vai ficar para trás. Você não vai chegar do outro lado e vai sentir falta dos filhos. Você não vai chegar do outro lado e vai sentir falta dos projetos. Você não pode chegar do outro lado e sentir falta dos sonhos. Não, quando você atravessar, tudo isso vai junto com você, é inserido em você, está com você, em nome. Você entendeu? Diga amém. Aí esses homens vão até o Jordão. Essas pedras que nós que nós lemos aqui, que vai servir de memorial, lá no versículo 6. Para que isso seja por sinal entre vós, quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Aí no versículo 7 vai dizer: então lhes direi, é que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Ah, filho, o mesmo Deus que fez milagre, faz e vai continuar fazendo. Você está entendendo? Diga amém. Vai servir de memorial, mas não é esse o término da minha mensagem. O término da minha mensagem é que eles voltam para escolher 12 pedras. E é o que eu quero liberar para a sua família. Eles vão escolher 12 pedras, que é o tema da minha meditação. Inéditas, jamais vistas, jamais tocadas. O que você vai levar para dentro da sua casa hoje, saindo desse culto, são coisas inéditas, jamais vistas, jamais tocadas, pedras extraordinárias. Segunda parte dessa mensagem, eu ainda vou te dizer que essas pedras ainda estavam úmidas, e aí vou entrar numa outra dimensão que eu não entro hoje. Pedras inéditas, deixa eu liberar para você, para a tua família, para os teus filhos. Pedras inéditas é o que Deus tem para vocês, no nome de Jesus, sabe? Pedras inéditas. Essa pedra aqui ninguém tocou, ninguém nunca viu. Essa pedra aqui ninguém nunca viveu, ninguém nunca experimentou de carregar. Essa pedra aqui que Deus está me permitindo viver, carregar. Eu vou carregar ela para onde? Para dentro da minha casa. Eu estou carregando ela para dentro dos meus, sabe, do seio da minha família. Deus tem coisas inéditas para essa igreja. Deus, por isso eu preciso te falar de novo: não chores por pessoas que vão precisar ficar para trás, porque o que Deus tem para a tua vida é inédito. O que Deus tem para a tua vida é inédito. O que Deus tem para a tua vida, deixa eu repetir, são coisas jamais vistas, são coisas jamais vividas, são coisas jamais experimentadas. Ele tem tesouros escondidos, riquezas encobertas. Oh!
para a pessoa do teu lado e diga assim: mas Deus tem uma ordem para você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. No versículo de número 16. Olha o que diz. Estou terminando agora. Não sei nem que água que eu bebo. Isso é a Ana, é o voto que ela faz, tá? Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ela não podia ser mãe. Eu já expliquei aqui que todas as vezes que o ventre era interrompido, que alguém era estéril, ou não podia gerar filhos como queira, que a ciência não tinha condição de explicar isso, então isso caía na conta de Deus. Se não pode gerar é porque Deus não quer dar filhos. Hoje existem tratamentos, a ciência explica algumas coisas, e existe um milagre, realmente alguém que não pode gerar, é estéril, mas Deus vai lá e, né? Eu fiz uma vasectomia, 4 anos depois fiz filhos, plural, querido, 4 anos depois. Então eu sei o que é viver de milagre, diga amém por isso. Por isso eu tenho esses filhos todos na conta que o Pai me deu, diga amém por isso também. Aí nos versículos posteriores, olha o que vai dizer, então lhe respondeu Eli: vai-te, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe... O que eu acho legal desse texto é que Deus tem compromisso com a palavra. Eli aqui já não era o sacerdote exemplar, pela maneira que ele tratava Ofni e Finéia, seus filhos. Então Deus tem um compromisso com a palavra, e não necessariamente com quem verbaliza a palavra. Isso é forte, hein? Mas um dia eu te falo sobre isso. Aí no versículo seguinte, é o término da minha mensagem de hoje. E disse ela, vamos lá, você me ajuda? E disse: ache a tua serva à mercê diante, assim, com mais fé. Diga sim, a mulher, no seu, e comeu, e o seu semblante, irmãos, eu tenho 3 coisas para finalizar essa mensagem, que Deus falou profundamente comigo, dizendo: existem pelo menos 3 coisas que tem que mudar hoje aqui. Você precisa sair daqui mudado, transformado em 3 aspectos, diante de 3 coisas. Olha o que diz o texto: o seu semblante já não era triste. Coloca na Nova Tradução esse texto para a gente, só esse versículo. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu então comeu alguma coisa, e já não estava tão triste. Existem 3 coisas aqui que eu preciso liberar para a igreja. Pode voltar para outra versão. Primeiro, mude a sua postura. Mude a sua postura. O salmista, ele vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí logo em seguida ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor, que
que fez os céus e a terra. Ele está falando de uma tribo nômade que adorava nos altos montes, achando que os seus deuses então responderia com mais facilidade, porque eles estavam adorando nos altos montes. Ele vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele vai dizer: o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem de lugares altos, pela incapacidade do homem. O meu socorro não vem de coisas palpáveis. O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, aquele que criou os céus e a terra. Ou seja, não vem dos montes, vem acima dos montes, vem acima dos céus. Você está entendendo? Diga amém. No terceiro céu, no lugar da intimidade de Deus, ele está dizendo: é de lá que vem o meu socorro, que virá o meu socorro. Levanta a tua mão e diga assim: o meu socorro não vem de homens, o meu socorro vem do Senhor. Então Deus está dizendo assim: mude a tua postura a partir de hoje, em nome de Jesus. Mude a tua postura. Segunda coisa que Deus quer que tu mude: muda o seu semblante, muda o teu rosto. A partir, para desse negócio de rosto de maracujá de gaveta. É tempo de você sorrir. Ou tu confia ou tu não confia. Ou tu está no início do ano de uma igreja que está liberando pedras inéditas para você, e tu está carregando aqui pedras inéditas, ainda que pesadas, mas levando para sua casa, e que vai servir de memorial para você. Ou você confia ou você não confia. Então sorria, porque Deus te dá a capacidade de sorrir mesmo em meio às lutas. Shalom. Shalom é o que? É ausência de guerra? Não. Shalom é paz em meio às guerras. Virão guerras, mas você vai estar em paz. Entendeu? Diga amém. Primeira coisa, mude a sua postura. Segunda, mude o seu rosto. Terceira, mude o seu pensamento. Se ele falou, vai se cumprir. Se ele disse, vai acontecer. Coloca as 3 palavras, querido, me ajuda aí. Em nome de Jesus. Isso, postura, rosto e pensamento. Deus quer que você mude a sua postura, o seu rosto e o seu pensamento. Ou tu crê ou tu não crê. E eu sei que tu crê. Eu creio que tu crê. Eu sei que vai acontecer em nome de Jesus. Então, querido, é mudar o teu pensamento, é viver o que o escritor Paulo, o apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, no seu versículo 2, ele diz: para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Pai. A boa é Cristo aos 12 anos, ministrando em meio aos escribas. A agradável é Cristo aos 30, começando o seu ministério nas bodas de Canaã da Galileia. Mas a perfeita é Cristo na cruz, dizendo: Pai, está consumado. Eu cumpri aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Está consumado. Deus está dizendo para você: mude a tua postura. Ei, o teu milagre não virá de homens, ainda que Deus faça por intermédio deles. É problemático isso, entender. Virá do alto, em nome de Jesus. Ele vai fazer o teu milagre. Mude a tua postura. Para de andar de cabeça encurvada. Comigo nada acontece, comigo nada flui. É a tua vida ao máximo, querido. E se ela for ao máximo, Deus vai se manifestar também na tua vida de forma grandiosa essa noite. Muda a tua postura, muda o teu rosto, coloca um sorriso aí. Ei, baixa a tua máscara aí, baixa, em nome de nada, vai te dar um sorriso aí. Deixa eu ver o teu sorriso, em nome de Jesus. Sorria aí para quem está do teu lado, sorria, porque Deus separou para a tua vida coisas maravilhosas nesse tempo, em nome de Jesus. Sorria e mude o seu pensamento. Vai acontecer sim, vai acontecer sim, vai acontecer. As tribulações deste tempo presente
não se comparam com a glória. As tribulações, os pastores vão tocar nas mãos de vocês. Erga a tua mão assim, eles só vão aí, vão tocar nas tuas mãos, liberando sobre a tua vida. Isso. Vai tocar na tua mão em nome de Jesus. De ser revelada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. Que Senhor tem preparado para aqueles que o as tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações, eu creio nisso, deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Levante sua mão para o céu aí, vai, diga comigo. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural. Diga isso, é sublime, é eterno, poderoso, vai, é poderoso, sobrenatural. Declare que ele vem. É eterno, é eterno, poderoso, poderoso, sobrenatural, é sublime,
o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém, amados. Quero convidar você em nome de Jesus a não perder esses cultos de impacto, porque nós tivemos aqui muitos pregadores, de fato, homens de Deus abençoadíssimos, mulheres então, mas Deus tem nos dado a graça de poder liberar uma palavra sobre a tua vida, capaz de mudar a história da